Boa tarde a todos. Nesse Shabat eu quero cumprimentar todos aqueles que me assistem e de uma forma especial quero agradecer ao apóstolo e à apóstola pelo privilégio de fazer parte dessa série de ministrações sobre Pentecostes e aprofundando na questão, na pessoa do Espírito Santo, ministrando sobre essa pessoa maravilhosa que Deus enviou para nos socorrer, para nos atender, para nos guiar. E a palavra de Deus é muito linda. E eu quero discorrer sobre o tema as funções do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo, as funções que o Espírito Santo exerce na minha vida e na sua vida? Eu quero lembrar que no Antigo Testamento, como alguns pastores já mencionaram, que o Espírito Santo vinha e dava a eles força, dava a eles condições de fazer algo, algumas coisas. Por exemplo, Sansão levou sobre os ombros um portão grande da cidade, e isso não é possível fazer se não for algo sobrenatural. Mas também a Bíblia diz que Davi também, num dia, ele estava no Salmo 51, ele orando, ele clamando por Deus, e ele falou algo tremendo, que nós precisamos atentar para isso. Ele falou: não repulses de mim a tua presença, o teu Santo Espírito. E ele disse mais: isso para que quando eu pregar o teu evangelho, as pessoas se convertam. Então Davi sabia da necessidade, Davi sabia da importância da presença do Espírito Santo. Algumas pessoas, por exemplo, como Sansão, que eu acabei de mencionar, ele tinha manifestações de Deus de uma maneira esporádica, e para fazer algo, às vezes, realizações. Mas Davi era diferente. Davi disse que precisava do Espírito Santo na vida dele. Davi disse que ele não podia viver sem o Espírito. É nesse caminho que eu quero discorrer algumas coisas nesse momento, nessa tarde e noite. A primeira função do Espírito Santo é a função de falar ao nosso interior, falar ao meu interior. Nenhum ser é tão maravilhoso como o Espírito Santo, que começa do seu interior. A Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse rio de águas vivas é o Espírito Santo, que a Bíblia diz. Então, a função do Espírito é fazer com que do seu interior brote algo na sua vida. Nós precisamos entender que, assim como Davi, ninguém pode ouvir a Deus se não for de dentro, se você não estiver quebrantado, se o seu espírito não estiver voluntariamente quebrantado. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta do pecado. Consequentemente, quanto mais você se aproxima do pecado, mais você se afasta do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode se afastar de nós, mas ele, com a sua educação, ele nunca vai invadir, ele nunca vai ter nenhuma atitude que não seja própria dele. Nós temos a liberdade de trazê-lo para nós ou de afastá-lo de nós. Deus nos deu esse privilégio. A segunda função é nos conscientizar das consequências. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Espírito Santo fala ao nosso interior, mas depois ele também nos exorta. Ele fala das consequências. Cuidado. Quando a Bíblia diz em Deuteronômio 28,
Ele fala que se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor, a voz do Espírito, e guardar a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, ele fala de tantas bênçãos que virão sobre nós, mas também fala das consequências. As consequências de não fazer aquilo que Deus pediu, ordenou, orientou. É assim que funciona. Nós não podemos vacilar, porque a Bíblia diz em Isaías 59:2 que o pecado nos afasta de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Consequentemente, o que nos aproxima de Deus é a santidade. O pecado nos afasta de Deus. E Davi entendia isso de uma maneira tão clara, mesmo não tendo o Espírito Santo habitando nele, de maneira tal que ele disse: não repulses da minha presença. Eu não posso ficar, eu não posso estar sem a tua presença. É muito lindo quando você percebe que mesmo pessoas que não tinham a morada, não eram a morada do Espírito Santo, mas tinha consciência. Davi tinha consciência que ele não podia deixar o Espírito Santo, senão ele pecava. Aliás, o Salmo 51 é exatamente isso. Ele estava se reconciliando com Deus na consequência de um pecado, e ele não aguentava mais, porque ele sentiu o afastamento de Deus. Há muitas pessoas que Deus já se afastou delas e elas não se arrependem, elas não se humilham. Por isso é que nós precisamos tomar muito cuidado. O pecado gera morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas em consequência ele diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se o salário do pecado é a morte, então o prêmio da santidade é a vida. O prêmio da santidade, da comunhão com o Espírito Santo é a vida. José também compreendeu isso, tanto que ele fugiu do pecado. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que o grande valente, o grande guerreiro vencedor é aquele que foge do pecado. É aquele que foge das possibilidades até. Quando Davi cortou a orla do manto de Saul, a Bíblia diz que Davi sentiu bater-lhe o coração. É como se Davi pensasse assim: Espírito Santo, será que eu te entristeci? Será que eu errei? E Deus também é como se estivesse dizendo a Davi: Davi, cuidado com os limites. Cuidado com os limites, para que a minha bênção, a minha proteção, para que a minha mão, para que os meus exércitos, os meus anjos te guardem. Você precisa da proteção de Deus. E a proteção de Deus está muito relacionada à tua comunhão com o Espírito Santo. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, você tem a proteção do Altíssimo de Deus. As festas do Antigo Testamento eram festas que celebravam ao Senhor. Apesar de serem, como alguns pastores, os irmãos já disseram, de serem celebrando a colheita, né? Mas elas tinham um sentido espiritual. Foi Deus que ordenou. E quando eles celebravam, quando eles comemoravam, eles estavam celebrando ao Senhor. E isso não diminui o seu valor, não diminui a sua importância, porque hoje nós não estamos celebrando uma colheita de milho, de arroz, uma colheita de trigo. Estamos celebrando uma colheita. Essa colheita foi doada, foi dada por Deus através de Jesus. Deus lançou uma semente que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E hoje nós estamos colhendo a presença do Espírito Santo. E eu quero dar a vocês uma informação linda e maravilhosa que o pastor J. Rubens falou sobre isso.
No Antigo Testamento, o vinho era algo muito importante, por exemplo, numa festa. Onde você ia, o vinho era importante. A cultura do vinho era muito importante. As pessoas gostavam do vinho e ele tinha uma representação muito importante. Mas o vinho foi substituído por Jesus, pelo Espírito Santo. A alegria que simbolizava o vinho no Antigo Testamento, essa alegria foi substituída pelo Espírito Santo. Você pode entender isso quando Jesus foi, por exemplo, em Caná da Galileia no casamento. Faltou vinho, Jesus transformou água em vinho. Não podia faltar vinho. Eu quero dizer para você, nesse momento, não pode faltar o Espírito Santo na sua vida. Se o Espírito Santo faltar na sua vida, você está andando por um caminho perigoso, por um vale de sombra. No Antigo Testamento, as festas uniam o povo, uniam a comunidade internacional. Muitas pessoas que estavam ali em Jerusalém, ao redor, elas celebravam a festa. Até pessoas que não eram da mesma cultura judaica, mas se uniam para celebrar. Eu te convido nesse momento, eu te convido nesses dias, eu te convido para que você na sua vida se una através do Espírito Santo. Porque assim como as colheitas uniam a humanidade, assim também o Espírito Santo, Deus, tem o propósito de nos unir através do Espírito Santo. Se você quer se unir, você clame pelo Espírito Santo, busque o Espírito Santo. Eu quero orar com você nessa noite, eu quero orar com você nesse momento, eu quero declarar sobre a sua vida a bênção de Deus, eu quero declarar sobre a sua vida a presença do Espírito Santo no seu dia a dia. Mas quero te dar uma dica: não fuja, não peques. Quando José percebeu que o pecado estava à porta, ele fugiu. Faça como José do Egito. Fuja. O verdadeiro guerreiro, o verdadeiro valente é aquele que foge do pecado, não é aquele que enfrenta. Não tente enfrentar o pecado, não tente vencer o pecado. Fuja dele. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está me assistindo. Eu te agradeço, meu Deus, por cada ovelhinha do Miva. E cada pessoa, independentemente de qual denominação, de onde esteja, que o Senhor abençoe. Que o Senhor toque no coração dessa pessoa. Que fale ao coração dela a importância dela ter comunhão com o Espírito Santo. Espírito Santo, se o Senhor achar espaço, lugar, fale ao coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.